Irmãos, para mim sempre é um grande privilégio poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, é uma alegria, e que eu reconheço que somente pela graça de Deus. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, assim creio, para partilhar com os irmãos nesta manhã, é juntos na edificação do corpo de Cristo. Juntos, unidos na edificação do corpo de Cristo. O texto que servirá como base está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Eu vou ler e os irmãos poderão acompanhar em silêncio. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua palavra em cada coração. O tema da nossa igreja nesse ano é Juntos Somos Melhores. Juntos somos melhores. No retiro que realizamos no ano passado, no mês de novembro, em Albufeira, começamos a trabalhar esse tema. E lá no retiro, alguns subtemas, baseados nos 5 propósitos da igreja, foram abordados. Juntos adoramos melhor, juntos evangelizamos melhor, juntos temos melhor comunhão, juntos crescemos melhor e juntos servimos melhor. Em outras palavras, juntos cumprimos o propósito de Deus para a igreja de uma maneira mais eficiente e eficaz. A Bíblia, em alguns textos, afirma o benefício, a vantagem de trabalharmos juntos para melhor cumprirmos os propósitos de Deus. Um exemplo disso temos no versículo que escolhemos como base para o nosso tema do ano. Está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Irmãos, esse versículo destaca a importância da companhia e do apoio mútuo, a importância de trabalharmos juntos. Somos mais eficientes e podemos nos ajudar em momentos de dificuldade. Então, hoje quero falar aos irmãos sobre a importância de trabalharmos juntos, a fim de realizarmos com eficiência e eficácia a obra do ministério que nos foi encomendada pelo Senhor Jesus, o Senhor da igreja. E que obra é esta? Que ministério é este ao qual Paulo se refere? No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observemos bem esse texto.
Primeiramente está a falar de algo que Jesus quer. É a vontade dele, querendo. Ele quer, ele deseja. Trata-se da vontade soberana do Senhor da igreja. Ele quer. E o que ele quer? O aperfeiçoamento dos santos. Porém, com um propósito. Esse aperfeiçoamento, essa capacitação dos santos tem um propósito, tem uma finalidade, qual é ela? Para a edificação do corpo de Cristo. Então isso é o que o Senhor quer, que o corpo de Cristo seja edificado através dos santos, da obra dos santos, do ministério dos santos. Esse é o nosso ministério. Essa é a obra que nos é encomendada pelo Senhor da igreja, edificação do corpo. A Bíblia usa algumas metáforas para simbolizar a igreja. Edifício, família. No caso, aqui está a usar o corpo de Cristo. Então, quando Paulo diz edificação do corpo de Cristo, está a referir-se à edificação da igreja que somos nós. A igreja que se reúne neste local. A primeira igreja evangélica batista de Setúbal é chamada de corpo de Cristo. Essa igreja da qual somos membros. Então é nosso ministério, nosso trabalho, nosso dever como membros, edificar o corpo de Cristo. Em outras palavras, trabalhar para o crescimento e bem-estar da igreja. O ministério de edificar o corpo é dado a cada membro do corpo. A cada membro. Paulo diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos membros, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então que isso fique claro, edificar o corpo de Cristo, trabalhar pelo seu crescimento, é responsabilidade de cada santo, de cada membro da igreja verdadeiramente convertido, que foi separado desse mundo. Santos são os santificados, os membros da igreja que realmente nasceram de novo e foram separados desse mundo para servirem a Deus e aos propósitos de Deus. Esses são os santos, nós. A todos nós que pertencemos ao grupo dos santos, foi entregue a obra do ministério que consiste em edificar a igreja. Irmãos, a palavra grega para ministério usada por Paulo é diaconia, que significa também servo. Diaconia, servo, ministro. Então, não está errado afirmar que, neste sentido, cada crente é um diácono. É chamado a exercer uma diaconia, ou chamado a servir. Eu estive numa igreja lá no Brasil e chamou minha atenção que eu vi várias pessoas com um jaleco, o colete, não sei como é que fala aqui, né? Escrito atrás, diácono. Aí eu perguntei, tanto diácono que há nessa igreja? Não, nós não somos diácono consagrado, não. Nós somos diácono porque somos servos. Né? Aí um estava na recepção da igreja, outro estava na música, outro estava na multimídia, mas todos tinham lá escrito diáconos, porque eram servos do Senhor. Como ministros, como diáconos, como servos, todos somos chamados a trabalhar para a edificação do corpo. Em outras palavras, cada crente, deve contribuir de alguma forma para o crescimento da igreja. Ninguém deve ficar fora. Este é um tremendo desafio que é dado ao crente. Desafio
e ao mesmo tempo privilégio, porque sabemos que quem produz o crescimento é Deus, como disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E mais adiante ele também diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Quem dá o crescimento é Deus, mas Ele nos chama a cooperar com Ele. É Deus quem dá o crescimento, mas por sua graça nos chama para um trabalho de cooperação com Ele. Os irmãos entendem o que significa isso? Por isso devemos dedicar tudo o que somos e temos para realizar o trabalho de fazer a igreja crescer ou edificar o corpo de Cristo. Irmãos, há muito em jogo para cada um de nós, porque um dia vamos prestar contas da nossa mordomia. Vamos prestar contas. Um peso eterno de responsabilidade recai sobre cada crente, visto que cada crente é responsável, sim, pela edificação ou crescimento da igreja. A responsabilidade não recai apenas sobre o pastor, sobre os líderes, não, é sobre cada membro do corpo. E em que devemos crescer? Ou qual é o objetivo desse crescimento? Em primeiro lugar, irmãos, o objetivo inicial ou a meta inicial que devemos buscar é o crescimento espiritual de todos, ou de cada membro. Em outras palavras, maturidade cristã. Paulo diz, do versículo 13 e 14, até que todos cheguemos, observe, irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, até que todos cheguemos, para que não sejamos mais meninos. Então aqui Paulo está a falar de maturidade espiritual, de crentes espiritualmente maduros. E esse é um tipo de crescimento que devemos buscar permanentemente. Em outras palavras, devemos procurar crescer sempre, nunca estar satisfeito com a estatura espiritual que alcançamos. E por que digo isso? Porque o alvo estabelecido para esse crescimento é muito elevado, irmãos. Até que cheguemos aonde? À medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, até que sejamos como Cristo. Crescer até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que foi varão perfeito. Esse é o crescimento que Paulo buscava para os Gálatas, por exemplo. Lá em Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo sabia que essa era a meta, esse era o alvo, até que Cristo seja formado em vós. Então, irmãos, enquanto não chegarmos nesse nível, nessa estatura, no ponto de podermos dizer o que Paulo disse de si mesmo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto não chegarmos nesse nível, jamais devemos nos sentir satisfeitos e nem ficar acomodados. Porque essa é a meta, esse é o padrão de crescimento que devemos alcançar. Porém, há crentes que se acomodam,
que parecem satisfeitos com o nível de crescimento em que chegaram. Eu lembro-me de uma irmã lá no Peru, quando eu trabalhei no Peru, ela não assistia a escola dominical nunca. E no culto, via um culto, domingo, ficava 2 domingos sem vir. Aí eu perguntei, irmã, por que a irmã não valoriza o estudo bíblico que temos aqui na escola bíblica? Por que a irmã não vem aos cultos assiduamente? Ah, pastor, já tenho 50 anos de crente, já sei tudo da Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes. Falei, ok, mas já és igual a Cristo? Já alcançaste a estatura da medida de Cristo? Irmãos, conhecimento não se confunde com crescimento. Ninguém conhece mais da Bíblia do que o diabo. Ninguém. Então, conhecimento não se confunde com crescimento. Claro, o conhecimento é necessário para o crescimento. Eu tenho que conhecer cada vez mais. Mas não é porque eu conheço muito que eu sou espiritualmente maduro, não. Mas há crentes que se acomodam e parecem satisfeitos com o nível de crescimento que chegaram. Mas vou dizer-vos uma coisa: que se acomoda, que não busca crescer, que se sente satisfeito com o nível que chegou, só está a demonstrar a sua imaturidade cristã. E que é exatamente o que mais precisa crescer. Ainda é um menino. Como vou sentir-me satisfeito com o nível de espiritualidade que já alcancei? Como, se a meta é que alcance a estatura do varão perfeito? A busca, então, por esse crescimento deve ser permanente, para toda a vida. Vejam o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi um gigante espiritual. Como já disse, ele mesmo afirmava de si mesmo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todavia, observem o que também diz a respeito do seu aperfeiçoamento espiritual. Lá aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Era um gigante espiritual, mas dizia, ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei para o que fui alcançado por Cristo. Cristo alcançou-me para que eu seja igual a Ele, semelhante a Ele. E prossigo então, porque ainda não sou perfeito. Apesar de ser um gigante espiritual, Paulo sabia que ainda não havia alcançado a estatura do varão perfeito, por isso prosseguia nessa busca. Irmãos, se Paulo reconhecia a necessidade de continuar a crescer, quanto mais nós. Então todos devemos buscar crescer cada vez mais, já que o alvo é até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Já és como Cristo? Já alcançaste esta estatura? A que distância estás da estatura do varão perfeito? Estás longe, não é? Sim, estás longe. Estás muito longe. Eu me sinto longe. O que estás a fazer para que cresças mais? Como tem sido a tua vida devocional? Do que te tens alimentado? Tens buscado a comunhão diária com o Senhor? Pedro diz que para que cresçamos, devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Sabemos como um bebê anseia pelo leite materno.
1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai, como crianças recém-nascidas. Assim como uma criança recém-nascida que busca o leite materno, tens buscado ansiosamente alimentar-te com a palavra de Deus? Diariamente. Quando chega quinta-feira, eu vou na igreja porque lá eu vou receber o alimento espiritual, o pastor vai dar um estudo bíblico, então eu vou porque eu desejo ardentemente. Essa é a tua atitude, a tua reação? Não, domingo eu não vou perder a escola bíblica, eu não vou perder um culto, porque ali tem alimento espiritual. E como está a tua vida de oração? Pode dizer que tens vida de oração? O que é vida de oração? O que significa ter vida de oração? Estuda na Bíblia a vida de oração de Jesus. Ah, mas Jesus é muito. Estuda a de Paulo. Ali vai descobrir o que é vida de oração. Não é aquela oração de rotina que fazemos ao despertar ou antes dos alimentos e na hora de dormir. Se calhar tem gente que nem isso faz. Que nem isso faz. Precisa diariamente de um tempo a sós com Deus, para ouvires a voz de Deus, através da meditação da palavra e através da oração. Então, o crescimento primário que devemos buscar é esse, crescimento espiritual. Buscá-lo constantemente, permanentemente, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. É um crescimento individual que cada um deve buscar para si mesmo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, diz Paulo, cada um deve buscar. Mas o que Cristo quer não é o crescimento apenas de um crente isolado, ou de um grupo de crentes, não. O crescimento deve ser uniforme, ou seja, crescimento coletivo, crescimento de todos os membros do corpo. Sabe, irmãos, todos os dias eu oro a Deus, Senhor, que cada membro dessa igreja cresça, amadureça, que cada membro dessa igreja seja cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade do Senhor. Paulo diz, até que todos, eu, Marisa, a irmã Elisa, a irmã Juliana, o João, todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, e a mulher perfeita também, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Todos. Pensemos na figura do corpo humano, que Paulo usa aqui como metáfora para simbolizar a igreja. O crescimento dos membros tem que ser uniforme e proporcional. Imagina se uma perna cresce mais que a outra. Ou que os braços não cresçam na mesma proporção dos demais membros. Será um corpo aleijado, um corpo defeituoso. Para que tenhamos um corpo saudável, todos os membros devem crescer de forma saudável e na mesma proporção. Um não pode crescer e outro ficar para trás, não. Todos temos que crescer. E devo enfatizar que cada um, além de ser responsável pelo seu próprio crescimento, também deve colaborar para o crescimento dos demais. Eu estou a estudar com os irmãos das quintas-feiras alguns desejos de Paulo. Na próxima quinta-feira eu vou falar sobre o desejo de Paulo desse crescimento mútuo, em que ele diz que queria ser bênção para a igreja e que a igreja fosse bênção para ele.
Vou falar sobre isso quinta-feira, venha para ouvir. Devemos colaborar para o crescimento dos demais. Quando a Bíblia diz que nos foi dado o ministério de edificar o corpo de Cristo, significa que devo colaborar para a edificação dos membros, porque o corpo de Cristo não é só o braço, não é só a perna, é completo. Então tem que colaborar para o crescimento de todo o corpo. Por isso, temos os mandamentos de mutualidade na Bíblia, uns aos outros, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Agora, para isso, irmãos, é necessário que a palavra habite em nós e que também sejamos instruídos. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Na Bíblia há vários textos como esses que falam do nosso dever de edificar-nos mutuamente uns aos outros. Então a pergunta é: o que tens feito para colaborar na edificação do corpo de Cristo? O que tens feito para o crescimento de cada membro da igreja? Não precisa de um cargo oficial na igreja para colaborares na edificação dos teus irmãos, não precisa. Basta ser crente e ter o desejo de obedecer. Tens orado pelo crescimento espiritual dos membros da nossa igreja? Tens orado? A tua presença nos cultos dominicais e nas quintas-feiras já ajuda, sabia? Porque transmite ânimo. Um anima o outro. Uma palavra de conforto, um abraço, parar para escutar alguém, já ajuda na edificação. A Bíblia diz que cada um de nós, ou melhor aqui, a cada um de nós foi dado um dom espiritual, um talento, uma capacidade, e que devemos usá-los na edificação dos nossos irmãos. 1 Pedro 4, 10, 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ah, mas não sei falar, mas alguma coisa tu sabes. Tu tens um dom, usa esse dom para edificação. Então somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento espiritual e também devemos colaborar para o crescimento espiritual dos nossos irmãos, para que todo o corpo cresça e para que todo o corpo seja saudável. E a pergunta é: o que tens feito para isso? O que tens feito para que cresças espiritualmente? E de que forma tens contribuído para o crescimento dos demais membros do corpo? Hein? Mas será que esse texto fala apenas de crescimento espiritual? Eu já ouvi pastores dizerem: para mim, o que importa é o crescimento espiritual da igreja. Sim, isso é o mais importante. Mas esse não é o ensino de Paulo, quando Paulo fala de crescimento. Começa pelo espiritual, claro. Agora observe o que diz no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. A igreja é chamada a crescer em tudo. O fato é que o crescimento espiritual produz também crescimento em todas as demais áreas.
Uma igreja espiritualmente sadia, madura, ela cresce no fruto do Espírito. E quais são os elementos do fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é, vamos ler todos juntos, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Irmãos, numa igreja madura encontramos esses elementos. Ah, pastor, não tenho paciência. Tem que crescer. Tem que crescer. Numa igreja espiritualmente madura, há crescimento no amor. Inclusive, esse era o desejo de Paulo para a igreja dos Filipenses. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9a, Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo orava por isso, que o vosso amor aumente mais e mais. Filipenses 1:9. Paulo queria uma igreja espiritualmente madura. E essa maturidade deveria ser demonstrada através de um amor crescente. Numa igreja espiritualmente madura, há paz crescente, alegria crescente, mansidão, paciência, bondade, fidelidade, benignidade crescente, domínio próprio. Mas também há crescimento numérico. Crescimento numérico. Pessoas são atraídas a uma igreja espiritualmente saudável. Quem não quer fazer parte de uma igreja espiritualmente saudável? Pessoas são atraídas. E essa igreja é usada por Deus para a salvação de pecadores. Há conversões genuínas nesta igreja. Observem o que acontecia na igreja primitiva, que era uma igreja espiritualmente sadia. Atos 2:47. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Imagina, irmãos, aqui temos culto quinta e domingo, lá era todo dia. E perseveravam. Mas naquela época não tinha televisão, esqueci, né? Não havia internet para distrair. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias havia conversões. Todos os dias naquela igreja, porque era uma igreja saudável. Numa igreja espiritualmente saudável, há sim crescimento numérico. É uma contradição dizer que minha igreja é saudável, mas não cresce. A igreja é um organismo vivo, não é uma organização eclesiástica. É um organismo vivo porque é formada por pessoas. E pessoas que receberam nova vida. Então é um organismo vivo. E todo organismo vivo, saudável, cresce. Uma planta que não cresce é porque está doente. Um animal que não cresce é porque está doente. Uma pessoa que não cresce está doente. Do mesmo modo, uma igreja que não cresce não é uma igreja saudável. Não pode ser. Vejamos o exemplo das demais igrejas no livro de Atos. E, irmãos, como era difícil pregar o evangelho naquela época. Não pense que era mais fácil do que hoje, não. Havia perseguição, perigo de morte, prisão. E o evangelho era pregado a quem? A judeus. Vai pregar o evangelho a um judeu. Endurecidos. Mas olha o que diz aqui, Atos 9:31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz.
e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Igrejas saudáveis que eram edificadas e se multiplicavam. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem a enfatizar a nossa responsabilidade, o nosso dever para com o crescimento da nossa igreja em todas as áreas, Mas, antes de tudo, precisamos estar convictos de que esta é a vontade do Senhor da igreja. O Senhor quer a edificação do seu corpo. O Senhor deseja o crescimento da igreja em todas as áreas, que cresça em tudo. Jesus deseja que a igreja, que é o seu corpo aqui na terra, seja edificada pelos próprios membros da igreja. Por isso ele quer o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. É o que Paulo diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cristo quer o aperfeiçoamento dos santos com o propósito de que a sua igreja seja edificada pelos próprios membros. Paulo deixa isso ainda mais claro quando diz nos versículos 15 e 16: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, todo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, de todos os membros, segundo a justa operação de cada parte, de cada membro, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Todo o corpo, isto é, todos os membros do corpo devem crescer e buscar o crescimento da igreja. Crescimento em tudo. E para que esse crescimento seja efetivo, nenhum membro pode ficar fora da obra, do qual todo o corpo, repito, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que isso chegue ao teu coração, meu irmão. Deus espera a tua justa cooperação. Segundo a justa operação de cada parte. Segundo os recursos, segundo os talentos, as habilidades, os dons que o Senhor nos deu. Devemos edificar e dedicar o que somos e temos para o crescimento espiritual e numérico da igreja. E termino com a seguinte pergunta: o que estás a fazer diante desse desafio? Como tens contribuído para a edificação do corpo em todas as áreas? E a partir de hoje, o que vais fazer? Qual será a tua resposta a essa palavra que o Senhor está a dirigir ao teu coração? Qual será o teu contributo para a edificação do corpo de Cristo? Jesus quer que seu corpo seja edificado. Então deves querer também. Se Ele quer, eu quero. E oferecer o teu contributo. Não para agradar ao pastor, não para agradar aos líderes da igreja, mas para agradar a Cristo, o Senhor da igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há recompensa, sim, há recompensa. Então, que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, a saber que juntos trabalhamos melhor para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.